Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus é o justo por excelência. Então, atentos à sua palavra, que nós possamos celebrar com fé e amor. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 12 a 22. Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 12 a 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ouvi-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Então, na primeira leitura, os ímpios tramam contra o justo, desejam comprovar se Deus, seu Pai, está mesmo ao seu lado, defendendo-o. Quem é o justo? Aquele que, acima de tudo, observa os mandamentos da lei de Deus e, por consequência, tem o conhecimento de Deus. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, ouvir a palavra de Deus e dar testemunho do seu reino a todos, né? Que nós possamos sempre, cada vez mais, nos colocar a serviço de Deus e dos nossos irmãos e anunciar o seu reino a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 7, versículo 1 e 2, depois o versículo 10, depois o versículo 25 a 30. João, capítulo 7, versículo 1 e 2, depois o versículo 10 e depois o versículo 25 a 30. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. E procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, nesse sentido, o Evangelho nos apresenta Jesus como justo por excelência, ao qual nós devemos procurar imitar. As autoridades judaicas perseguem o justo, mas nada lhe fizeram naquele momento, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Como a gente viu, como eu acabei de ler no Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, quem determina a hora e a ordem dos acontecimentos não são seus oponentes, as autoridades judaicas, mas é o próprio Jesus. É ele quem determina que a sua hora é a hora da cruz. Mesmo crucificado, é Jesus quem determina a hora de sua morte. Em sua morte, a morte do justo, cumprem-se as Escrituras, o melhor, né? O salmo que rezamos hoje, que é o salmo
33, que fala do coração atribulado, está perto o Senhor. Então, Deus sempre está conosco, Ele nos ajuda a superar todos os obstáculos, todas as dificuldades e nos mandou o seu Filho para salvar a humanidade. Ele que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.